Fala moçada, bem-vindos ao canal Pensar Ciência. Assunto da aula de hoje dentro do tema ótica, prismas. Nós vamos resolver um exercício da segunda fase da FUVEST. Muito bem, e nesse exercício o enunciado traz a seguinte proposta. O esquema representa um bloco de vidro com uma cavidade prismática vazia e a trajetória percorrida por um raio de luz incidente no ponto A. Dados: seno de 30 graus igual a meio e seno de 60 graus igual a raiz de 3 sobre 2. Item A. Desenhe a trajetória de um outro raio que entra na cavidade no ponto B, perpendicularmente à face. Calcule o índice de refração do vidro. Isso é o que ele pede no item B. Muito bem. Então, como é que nós vamos fazer isso? O primeiro item, pessoal, eu considero que até tem um nível de dificuldade baixo. Por quê? Por se tratar de uma questão de segunda fase da FUVEST, ele está apenas solicitando a você que trace, passando pelo ponto B, lembrando que ele chamou de ponto B, esse ponto aqui, ó. Então, o ponto por onde a luz emerge do interior do prisma. A pegadinha desse exercício, ou seja, o que pode te complicar a vida aqui é o seguinte. Nós estamos falando de uma situação que não é tão comum. Normalmente a luz vem do ar e acaba penetrando num material prismático como acrílico, vidro, enfim, algum meio material transparente. Nesse caso não. A luz vem do vidro e no interior do vidro formou-se um bolsão vazio, portanto eu vou supor que aqui é vácuo, mas se você quiser pensar num bolsão de ar, o índice de refração do ar e do vácuo, quando você não considera nenhuma casa decimal, eles acabam sendo idênticos, 1, tá? E a luz vai passar então do meio mais refringente, ou seja, o meio onde ela é mais lenta, para o meio menos refringente, o meio onde ela é mais rápida. O examinador até foi bonzinho colocando os ângulos aqui. Ele poderia ter simplesmente dito uma cavidade prismática em formato de triângulo equilátero. E você teria que saber que cada um desses ângulos é 60 graus. Obviamente, se ele te disse que esse é 60 e esse é 60, a gente já sabe que este aqui de cima também é 60 graus, ok? E a luz vai então emergir do interior vazio da cavidade prismática para o vidro novamente, formando um ângulo de 90 graus com a superfície de separação dos meios. O que isso significa? Significa que ela vai sofrer refração, mas não vai sofrer desvio, porque incidiu em cima da normal. Aliás, por falar em normal, essa é a primeira coisa que você tem que fazer toda vez que identifica a luz incidindo numa superfície que separa dois meios. A normal não foi traçada aqui, ó. A luz que incidiu nessa primeira face, na face da esquerda, ela foi parcialmente refratada e parcialmente refletida. Se o examinador tivesse colocado aqui a normal, e óbvio ele não fez isso de propósito, você teria esta linha tracejada que eu vou representar aqui. Lógico, eu sempre recomendo que vocês resolvam exercícios de ótica usando uma régua, ok? Se você usa uma régua, você facilita demais a sua vida para não fazer aqueles desenhos garranchosos que depois você acaba nem entendendo basicamente o que você colocou na imagem. Então, o que nós temos aqui agora? Se este ângulo aqui é 60 graus, eu peço desculpas, mas na imagem da FUVEST, este ângulo aqui também era dado. Ele era um ângulo dado como 60 graus. De novo, o examinador foi bonzinho. Ele poderia ter dito que a incidência se dá paralela à base da cavidade prismática. Então, se esses dois segmentos de reta fossem paralelos, essa aqui seria uma transversal, esses ângulos seriam alternos internos e você teria que saber que esse ângulo é de 60 graus. Mas ele foi bonzinho, ele já deu o ângulo de 60 graus. Bom, se aqui é 60 graus e isso aqui é um fenômeno de reflexão, a gente sabe que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão tem que ser congruentes. Portanto, este ângulo aqui também vai ser 60 graus,
A soma dos três tem que dar 180, portanto, esse mais esse tem que dar 180 graus, então sobrou para cá 60. Ou seja, como esses dois ângulos são congruentes, uma vez que essa aqui é a reta normal, 30 graus aqui, 30 graus aqui. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Se você somar os quatro ângulos, você vai encontrar exatamente 180 graus. Mas isso não era importante para resolver o item A. Isso aqui vai ser importante para resolver o item B. Você já vai ver que o item A era muito mais simples. Ele pede para que você trace, neste caminho, a trajetória da luz ao atravessar a face no sentido contrário. E para isso, o que você tem que lembrar? Do princípio da reversibilidade. Para a luz, o caminho de ida é igual ao caminho de volta. Então, a luz refratada vai fazer na volta o mesmo caminho que fez na ida. Como aqui nós estamos falando numa incidência no ponto B idêntica do exercício anterior, então esse ângulo aqui também é um ângulo de 90 graus. Se ele é um ângulo de 90 graus, nem adianta tentar traçar a normal, porque ele está em cima da normal. É o que nós chamamos de incidência normal. Ou seja, ele vai atravessar a superfície de separação sem sofrer desvio. Ele vai fazer isso aqui, ó. E o interessante é que agora ele vai passar do meio mais lento para o meio mais rápido. Então, atravessou aqui sem sofrer desvio. Mas agora ele vai passar do mais rápido para o mais lento. Então, você poderia, se quisesse, traçar a normal aqui. Nesse caso, por que eu digo se quisesse? Porque se você lembrar do princípio da reversibilidade, você vai lembrar basicamente que ele vai refratar saindo paralelo à base, como ele incidiu paralelo à base. Eu vou traçar aqui a normal, isso aqui é um procedimento que eu peço para vocês fazerem sem preguiça, então não serei eu o preguiçoso a não fazer, ok? Então, traço aqui a normal. Traçada a normal, nós temos aqui o ângulo, que neste caso seria para cá o ângulo de refração, que a gente chama de R1, e esse aqui para nós já seria o R2, já que o R1 se deu lá na outra face, ok? E agora na refração, a luz, ao passar daqui para cá, reduz a velocidade, reduz o ângulo, ela vai se aproximar da normal. Mas como eu disse, para responder essa primeira parte, você só precisaria ter feito isso aqui, ó. Alinhe a sua régua mais ou menos com a base, traça o raio refletido, ou o raio refletido, coisa nenhuma, o raio refratado e acabou. Só que a luz, de novo, parcialmente, ela vai refletir. Professor, como é que eu digo para o examinador da FUVEST que esse raio é paralelo à base? Basta você vir aqui e escrever que esse ângulo, como acontecia aqui, é um ângulo de 60 graus. Então, o que eu tenho aqui? Um ângulo incidente no valor de R2 e agora eu vou ter um ângulo de reflexão no valor de R2 também. Quanto vale R2, professor? Bem fácil. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui, como o triângulo é equilátero, se os dois da base são 60, para o ângulo de abertura do prisma, para o ângulo de refringência, eu só tenho 60 como só. 90 mais 60 aqui só pode ser 30. Portanto, se você quiser apagar o R2 e escrever 60, dá na mesma, tá? Ele vale 60 graus. Quanto vai valer o ângulo de reflexão? O ângulo de reflexão vai valer os mesmos 60 graus. Então, você sai aqui com os mesmos 60 graus. Vamos fazer uma abertura bem parecida. Claro que você não precisa usar aqui um transferidor para conferir se o ângulo vai dar exatamente 60 graus. Logicamente que a luz, ao passar daqui para cá, vai sofrer uma nova refração e uma nova reflexão. Mas, aí você teve outra reflexão aqui e ali, isso vai continuar. Pelo que eu me lembro do enunciado, a gente deveria traçar apenas a trajetória desse raio
que incidiu aqui e emergiu aqui, ok? Então, acredito que o examinador já se deu por contente em você já traçar um raio refletido aqui. O que mais que a gente precisava fazer? O item B. Então, a gente já determinou por lá que esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. E com isso eu tenho o ângulo de incidência e o ângulo de refração na primeira face. Então, bastaria para resolver o item B aplicar a lei de Snell. Ou seja, não sei N do vidro, ó, estou estudando do vidro para o vazio, vezes seno de 30 graus igual. Agora aqui dentro, N do vazio, que eu vou considerar só N, porque se eu puser V de vazio e V de vidro, vai virar uma salada desgraçada. Vezes seno de 60 graus, que é o ângulo de refração, o ângulo entre o raio refratado e a normal. O que eu vou ter aqui então? O que eu quero determinar, o índice de refração do vidro. Seno de 30 graus, meio. O índice de refração do meio vazio, lá, vácuo ou ar, 1. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Passamos a caneta nos denominadores, que são fatores comuns, e o resultado final, numa conta curta e grossa, é que o índice de refração desse vidro corresponde a raiz de 3. E com isso, você tinha também a resposta do item B. Então, a resposta do item A, caminho de ida igual caminho de volta. Resposta do item B, lei de Snell, nem precisamos aplicar as fórmulas que relacionam os ângulos do prisma, ok? A aula de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do exercício, entendeu legal, dá um joinha. Se não quiser perder as próximas resoluções, inscreva-se no canal. Até breve, moçada. Valeu!